Oi pessoal, tudo bem? César Oliveira aqui, mais um vídeo para vocês falando sobre o mercado editorial. E eu tenho aqui um assunto para tratar que eu tenho certeza que quem trabalha no mercado editorial, quem é capista, diagramador ou editor, já se identificou bastante com isso. O processo da criação de capa de livro ele é mais ou menos assim: a captação do briefing, o brainstorming, a pesquisa, o desenvolvimento de uma proposta, a apresentação e a defesa dessa proposta, a aprovação ou a rejeição. Se for rejeitada, volta do zero para a captação de briefing, tudo de novo, legal? Sendo aprovada, vai para o processo da diagramação do restante do texto, a aprovação final, finalização, envio para gráfica e tudo mais. Então, o processo de criação de uma capa ele tem várias etapas, né? E tem alguns fatores de dificuldade, tá? Acho que eu listei 5, tem mais, vai de muita realidade de editora para editora, tá? Mas o primeiro é a verba disponível. Então muitas vezes a editora contrata o capista por um valor, muitas vezes esse valor é promocional. Hoje em dia tem poucas editoras pagando preço cheio, todo mundo quer muito desconto. Então falta de fato valor, falta dinheiro para comprar ou contratar um fotógrafo para produzir uma foto, contratar modelo, montar cenário, falta dinheiro para isso. Falta dinheiro para ilustração, falta dinheiro para projeto 3D. Então acaba sobrando para o profissional pegar uma foto de domínio público muitas vezes e trabalhar nela e desconfigurar ela e fazer uma fusão e montagens e tal, até ter um resultado bacana que agrade o editor e o autor e tudo mais. Então a falta de verba na produção da capa, ela atrapalha muito o processo de criação. Segundo ponto é a captação do briefing genérico, tá bom? Esse é um romance que fala de uma moça que se apaixonou por um rapaz e ele foi pra guerra e morreu no final. Tá, a gente não sabe como é o rapaz, a gente não sabe como é a moça, se ela é uma moça morena, de olhos escuros, se ela é uma moça loura, de olhos claros, se ela é uma moça de pele clara, com uma mancha no rosto, com cabelos vermelhos, a gente não sabe. A gente não sabe aonde é a guerra, a gente não sabe em que tempo se passa isso. É tempo presente? É guerra do Paraguai? É Afeganistão? Aonde é? Segunda Guerra Mundial? A gente não sabe. A gente não sabe se esse casal tinha um símbolo que os unisse. Um dia eles tomaram um café em Paris e lá uma xícara específica. A gente não sabe. E aí a gente tem essa informação na mão e não sabe o que fazer. Então, um segundo problema bastante comum é um briefing muito mal passado. Eu já trabalhei com uma editora que me dava o título do livro, o nome do autor e o tamanho da capa. E eu tinha que me desdobrar para fazer. Ainda bem que os meus índices de aprovação eram altos mesmo assim. Mas olha que situação estranha, né? Terceiro ponto, pedidos de várias propostas. O editor te manda um briefing e fala assim: você faz 3 capas aí e tal, e aí pra gente escolher uma. Eu não trabalho assim. Se você quer 3 capas diferentes, você vai me oferecer 3 briefings diferentes e vai pagar por isso. Eu não vou ficar fazendo 3, 4 capas e de graça não. Então esquece. Se você precisa de 3 propostas diferentes, me dê 3 pontos de vista, 3 caminhos diferentes para eu prosseguir, tá? O quarto item que atrapalha muito o processo de criação de capa é prazo apertado demais. Nossa, eu trabalho com alguns editores que às vezes ele precisa mandar o livro para a gráfica amanhã e ele quer que eu faça uma capa e a diagramação hoje. O cara já trabalhou o texto, o cara já trabalhou os recursos, o cara já fechou campanha de marketing, o cara já fechou distribuição com diversas frentes, com diversos players. Aí ele tá pronto. O livro precisa estar pronto semana que vem. Mas e a capa? Não foi feita e a diagramação não foi feita. Então tudo é feito num toque de caixa horrível. E geralmente quem mais quer pressa, menos quer pagar, inclusive, né? Então esse é um ponto que atrapalha bastante, né? E eu preciso lembrar vocês que bonito e rápido não é barato. Bonito e barato não é rápido. Rápido e barato não é bonito.
Não dá para você ter a tríade completa assim, bonito, barato e rápido. Isso não existe no design de jeito nenhum. Você vai ter que pagar ou você vai ter que ter paciência para isso acontecer. Mas a maior dificuldade, e não há nada que supere essa dificuldade, é o autor, o escritor. Ele é a maior dificuldade na vida do capista. Por quê? Porque o escritor, ele sonha com o livro desde que ele teve a primeira ideia. E às vezes ele teve essa primeira ideia há muito tempo. E ele vai alimentando uma expectativa enorme por causa daquilo. Ele escreve o livro durante meses ou anos escrevendo o livro. E aquele é o bebê dele que levou, anos para nascer. E quando ele tem aquele texto na mão, é um trabalho para os editores, inclusive, porque tem muitos autores que não deixam sequer fazer alterações no texto que precisam ser feitas, né? Quando chega no processo da capa, esse autor está com tanta expectativa que ele atrapalha demais o processo. O autor, ele precisava entender, o escritor precisava entender que quando uma editora assume o processo do livro, essa editora é composta por profissionais do ramo, gente que sabe o que vende, sabe o que não vende, sabe o que fala, sabe o que não fala. E quando essa editora contrata um capista, ela está contratando o profissional da capa que sabe o que funciona e sabe o que não funciona quando o livro está numa prateleira, né? A gente não estuda há anos e se atualiza tanto à toa. E nós somos capistas, nós nos tornamos a ponta da flecha desse processo todo, porque o autor fica lá em debate com o editor, chega pra gente um briefing estranho, mal feito, chega um briefing faltando informações, genérico demais, com pouca verba, e a gente tem que se virar para agradar gregos e troianos, autor, editor e público. E raramente, quando há essa briga, a gente consegue agradar todo mundo. Quando a gente agrada o autor, a gente não agrada o editor e não agrada o público. Quando a gente agrada o editor, a gente tem mais chance de agradar o público, porque o editor é profissional, mas não agrada o autor. Então eu trouxe aqui alguns tipos de escritores para a gente falar, que são os escritores que atrapalham bastante o processo de criação. Primeiro é o escritor best-seller. Ele não é um best-seller, ele não é conhecido, mas ele fica vendo as capas do Dan Brown, por exemplo, ou vendo as capas do Augusto Cury, e ele quer alguma coisa igual, achando que vai funcionar com ele. Então ele quer o nome dele gigante, ele quer uma imagem pequena, ele quer um textinho pequeno, ele quer que você coloque o selo da Sextante em algum lugar, mesmo que não seja essa editora que vai publicar, e porque ele quer ser um best-seller. E ele enche o livro de textos, de indicações de outros escritores, dizendo quanto o livro dele é bom, e é ótimo. Então ele acha que ele é o best-seller, você faz a capa exatamente do jeito que ele quer, e depois ele vai brigar com o editor porque o livro não está vendendo. O segundo autor é aquele escritor tipográfico. Ele quer o nome dele grandão na capa, ele quer o título grandão na capa, e ele quer que você coloque uma imagem grandona na capa de qualquer jeito. A capa fica uma bagunça, uma sopa de letras enorme, e nada funciona e nada dá certo. O terceiro é aquele que quer uma capa clean. Nossa, esse é muito engraçado. Ele entra em contato comigo e fala assim: então, César, eu tô pensando uma capa bem clean, bem leve e tal, sabe? Menos é mais. Aí você fala: poxa, esse cara sabe do que tá falando, vamos lá. Assim, ó, menos é mais. Ó, então você põe uma cidade embaixo. Na cidade você põe um céu azul. O céu azul tem que ter um monte de pássaros. Por trás desse monte de pássaros tem que vir um meteoro rasgando o céu. Sabe quando mostra aquele halo de fogo assim? Então tem que ter isso, né? E por cima disso você põe um título bem expressivo, mas tem que ficar bem clean, entendeu? O quarto, ele é interessantíssimo porque ele é confuso. Ele tem uma ideia tão incrível e deve ser de fato maravilhosa na cabeça dele, mas ele não sabe explicar. Uma vez eu trabalhei com um autor que ele falava assim: olha, eu quero a imagem do rapaz na capa, ele tem que estar andando de costas para nós, mas a imagem ela não é firme, não é uma imagem física, ela é meio assim, ó, sabe? A imagem faz assim, ó. E eu ficava olhando pro cara e falava assim: aham. E nesse projeto eu lembro que eu fiz 17 capas até ser aprovada uma. Mas o cara tinha que ter assim, ó, ele fazia assim. Então esse tipo de autor é incrível de trabalhar, você fica louco. E o quinto e último autor é o indeciso. É aquele que ele trabalha o briefing, ele envia o briefing, você trabalha a capa, você devolve a capa para ele fala: nossa, tá incrível, César, tá maravilhoso, tá aprovado, é isso aí mesmo, vamos partir para a finalização. 5 minutos depois toca o seu telefone: então, eu mostrei aqui para minha mulher e a gente acha melhor partir para outro lado. Aí você faz a outra capa,
finaliza, mostra pra ele aprova, agora sim tá maravilhoso, tá fechado. Então, eu mostrei pro meu cunhado, eu mostrei pro meu amigo, eu mostrei pro meu vizinho, eu mostrei pro meu médico, eu mostrei pro veterinário, eu mostrei pro padeiro, eu mostrei pro leiteiro, e aí já era. Então, trabalhar com autores que não sabem o que querem, porque não confiam nos seus editores. Então, assim, um apelo que eu faço para você, autor, escreve o livro, entrega o livro na mão do seu editor, confia nele, ele é profissional da área, ele vai confiar esse trabalho a mim ou a outros capistas tão competentes quanto eu, para desenvolver esse projeto para você, a fim de que esse projeto tenha um alcance qualitativo importante, tá? E uma dica interessante que eu tenho para dar é, não compra o livro pela capa, não compra. Às vezes o capista é melhor que o escritor. Beleza, gente? Eu sou César Oliveira, capista, mais de 2.000 capas publicadas, centenas de projetos já feitos no Brasil e por fora, e tá aqui o link do meu site aqui embaixo, a gente pode continuar conversando. Se você é capista ou é autor, tem uma história legal para falar sobre isso, comenta aqui e a gente vai seguindo esse relacionamento que a gente tem por aqui. Um grande abraço, até mais, valeu, tchau, tchau!